Patrícia entrou, professor Plínio entrou, professor Plínio mandou a solicitação. Boa Oi, tarde, Plínio, Camilo. tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Feliz em estar contigo nesse espaço, nesse ambiente e tratando de um tema tão relevante, sobretudo nos dias atuais, né, Felipe? Ah, isso aí, Plínio. Eu que agradeço a presença tua aqui na Lotec. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha assim bem rápida, Plínio, Tá certo, só para efeitos protocolares. tá certo. O Plínio, ele é professor, assim, está conversando hoje com o Plínio, ele é professor da PUC, professor da FMP, tem mestrado pela Universidade de Portugal, é uma pessoa, tem diversos livros publicados. Quantos livros tu tem, Plínio? Aí eu, é, Tu tem um eu livro te muito confesso bom. que eu te confesso que na verdade eu não sei, não é que eu tenho tantas assim, é que eu acabo não sendo muito organizado nessas coisas, Camilo. Então eu tenho a minha dissertação de mestrado publicado e pela Coimbra Editora, naquela uma coleção da Universidade de Coimbra, Estúdia Jurídica, e eu tenho pouquinho, acho que dá para dizer um pouquinho de orgulho disso, Camilo. Eu fui o primeiro brasileiro a publicar individualmente na coleção Estúdia Jurídica, que era uma coleção da Universidade de Coimbra. E eu fui o primeiro autor brasileiro a publicar individualmente lá minha dissertação de mestrado, que eu fiz com o professor Castanheira Neves. Depois eu tenho livros que eu organizei com colegas, enfim, né, obras coletivas, e recentemente eu publiquei um livro pela Almedina de Direito Constitucional, um manual universitário sem grandes pretensões, que eu analiso a organização política do Estado brasileiro, né? A Que federação, legal. separação de poderes, né? Um livro recente que eu publiquei pela Almedina, aqui do Brasil. Que E legal, Plínio. artigos publicados por aí, enfim. O pessoal está entrando, pessoal, vamos chamar todo mundo aí para participar da nossa live, que é bem importante. Acho que a gente está com o Plínio. E Plínio, a minha maior alegria hoje de conversar contigo, eu estava me lembrando assim, é que nós tínhamos nossas conversas presenciais lá na PUC. Exatamente. Eu, você e o Daniel, Exatamente. na hora do intervalo, que era tão bom, né? Acho que isso é Isso. o que Isso. mais eu tenho falta, o que mais me faz falta, assim, eu acho que a gente pode Na discutir no verdade, né, político, Camilo, né? eu te conheci por um grupo de Whats, né, onde quem dinamiza muito o grupo é o professor Daniel Starros, né, Sim. e eu te conheci ali no grupo de Whats, pessoalmente eu não te conhecia. Mas ali, pelas conversas do grupo de Whats, eu me identifiquei muito contigo, e tu sabes disso, né, por diversas Sim. razões, assim, sobretudo razões valorativas e de perspectiva de mundo e de forma de ver o mundo. E depois nós tivemos, eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente, em especial nesses encontros do intervalo da PUC, né? Lá dando aula, tu fazendo o teu curso, enfim, e a gente tomava um café junto, e sempre foi muito animador, né? Muito Sim. animador. Eu estou vendo aqui participando alguns alunos lá da PUC, Ah, ex-alunos, que legal. alunos, o Guilhem, o Roger está por aí. É um prazer encontrar todos aqui. Muito, então, aqueles nossos cafés de manhã lá eram muito legais, assim. Infelizmente, agora a gente não pode mais desfrutar, mas Infelizmente, a gente infelizmente. conversa. Para quem está nos assistindo, assim, eu e o Plínio, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo dos civilistas, que a gente conversa muito por ali, então a gente acaba tendo uma certa sinergia ali pelo grupo. E aí Exato, surgiu, exato. então, acho que foi a partir dali, assim, que a gente discute muito essa questão da liberdade de expressão, que me É, surgiu a ideia de conversar um pouco sobre liberdade de isso, expressão no isso, direito isso. brasileiro, né? Eu queria, Na assim, verdade, pode. não, é um tema, Camilo, que sempre me interessou, sabe? Sempre esse tema da liberdade de expressão, sempre me interessou, assim, uma curiosidade, às vezes até sem muito estudo, assim, né, formal,
mas sempre me chamou a atenção. Entretanto, de uns anos para cá, há cerca de 2, 3 anos, eu comecei a estudar um pouco mais esse tema, porque eu tive uma percepção, Camilo, há cerca de 2, 3 anos, eu tive uma percepção que, não vou dizer uma premonição, mas uma percepção de que esse tema ia ser um tema palpitante. Eu tive essa percepção, observando assim o cenário mundial, político mundial, não é? O desenvolvimento da tecnologia, do mundo digital, das redes sociais. Eu tive essa percepção e aí eu comecei a estudar um pouco mais esse tema. Tanto é que lá na PUC, nesse semestre, a gente conseguiu um grupo de estudo sobre esse tema, sobre a liberdade de expressão. Na verdade, é sobre liberdades comunicativas, né? Porque quando a gente fala em liberdade de expressão, na verdade, a gente está falando de várias liberdades, né, Camilo? Não é só a liberdade de falar, né? É toda a expressão humana nas mais diversas formas. Portanto, a liberdade artística, enfim, o direito de ser informado, de informar, enfim, é um universo, é um universo. E esse tema, nos dias atuais, ele ganhou esse destaque, porque a gente enxerga, e é um fenômeno mundial, e o Brasil está inserido nisso, infelizmente, a gente enxerga um avanço de uma ideologia política, de uma linhagem política, digamos assim, Camilo, que despreza esse valor da liberdade de expressão. Não é? E isso coloca em risco, não há dúvida nenhuma, o conceito de democracia que nós temos e o conceito de uma democracia constitucional que nós estamos consolidando aqui no Brasil desde 1988. Né? Mas o risco está aí, o risco está aí, o risco de um esvaziamento valorativo da Constituição. Né? Não mais como era antigamente, Camilo, nos anos 60, anos 70, em que se dava um golpe militar, né? e se colocava fim a um regime democrático. Não, agora os riscos que nós corremos é de regressões constitucionais. Regressões constitucionais, né? Que esvaziam substancialmente os valores democráticos. Formalmente vamos manter regimes democráticos, fazendo eleições periódicas, né? Mas substancialmente os valores constitucionais democráticos vão sendo reduzidos, vão sendo desidratados. E aí a liberdade de expressão é afetada diretamente. Porque pode ter certeza, Camilo, que isso é a experiência que diz, a experiência histórica que diz. O que mais incomoda, talvez o que mais incomode os autoritários é a liberdade de expressão. Sim. É o que mais, e a primeira medida que os regimes autoritários tomam, ou uma das, para não dizer a primeira, uma das primeiras medidas que os regimes autoritários tomam é diminuir, acabar, fulminar com a liberdade de expressão. Nós temos exemplos históricos disso. Né? E nós vivemos num período de risco democrático, de déficit democrático, em vários países do mundo e no Brasil também. E aí a liberdade de expressão é afetada. Mas depois a gente pode até desdobrar um pouco vendo alguns casos onde se enxerga esse fenômeno, esse triste e preocupante fenômeno. Eu acho que eu queria assim, eu acho que a gente pode, o pessoal assim, para a gente entender, né? Porque quando a gente fala em liberdade de expressão também, tem uma turma que acha que a liberdade de expressão permite tudo, né? Que assim seria a liberdade de falar tudo o que a pessoa quiser, quando na realidade não é isso. Não é. E nunca foi, Camilo. Historicamente nunca foi. Né? Historicamente nunca foi. Eu me refiro historicamente a quê? Quando, por exemplo, na Declaração do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, lá no final dos anos 1700, né, onde foi declarado direitos naturais do homem e onde se quis pôr fim, onde se pôs fim a um regime autoritário, ao antigo regime, e se estabeleceu uma ordem nova, democrático-liberal, e ali se afirmou a liberdade de expressão como um direito natural, não é um direito anterior ao Estado. Portanto, o Estado que ali se ergueu, que ali se constituiu, o Estado liberal clássico, tinha que respeitar esses direitos naturais do homem, em especial a liberdade de expressão, ali já estava assentado. Né? Até me permita ler, Camilo, a Declaração do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Então já tem uma restrição.
Né? Eu Sim, posso me manifestar desde que não perturbe a ordem pública, estabelecida pela lei. Tem limites. Depois, o outro artigo, artigo 1 ao 11º, da Declaração do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, também acentua a liberdade de expressão, a livre comunicação de ideias, dizendo que é um dos mais preciosos direitos do homem, mas todo cidadão responde pelos abusos dessa liberdade. Então, os sim, revolucionários franceses já tiveram essa percepção. Temos que assegurar a liberdade de expressão, mas não permitir abusos. sim, Depois, Camilo, John Stuart Mill, um filósofo britânico, né, um dos pais do liberalismo, né, lá nos anos 1800, também autor dos anos 1800, faleceu em 1873, também afirmava, acentuava a liberdade de expressão, não é? Sustentava, era um fervoroso defensor da liberdade de expressão, porque ele compreendeu que o progresso da sociedade, que o desenvolvimento da sociedade, seja numa perspectiva científica, política, jurídica, só se dá a partir da livre discussão das ideias. Né? E ele era um autor liberal. Agora, ele também dizia que essa liberdade de expressão deveria ser cerceada quando cause dano injusto. sim. Então vejam que mesmo os autores liberais estabeleciam limites à liberdade de expressão. Claro que esses Claro. limites são sempre vagos, imprecisos, né? Quando causar dano injusto. A gente sabe, né, Camilo, que a gente pode questionar o que é um dano injusto. Sim, Mas porque é veja um que lá na conceito aberto. origem, é um conceito aberto, mas lá na origem da ideia da liberdade de expressão, já tinha essa noção de estabelecer limites. Né? Claro que no Brasil de hoje, a gente encontra esse tipo de discurso. Não, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, no sentido de que eu poderia falar o que eu bem entendesse. Não. A ordem constitucional brasileira estabelece limites à liberdade de expressão. Claro que esses limites devem ser os menores possíveis, mas há limites. Mas há limite. O Há Guilherme fala limites. ali, eu até ia perguntar para ele, o Guilherme falou que tinha um filme, só que não tinha postado o título do filme, agora ele postou ali. O O filme se Guilherme, chama The Post. depois, eu não conheço esse filme, Guilherme, mas se o Guilherme está indicando, vale a pena, é bom. É bem, eu acho eu acho que nesse momento assim que a gente está aquecendo aqui, Plínio, eu acho que vale a pena a gente começar a. Eu queria que o pessoal também tem dúvida quanto a isso, todo mundo. Qual é a diferença Eu da liberdade também, de eu expressão? também. Nós também, eu também. Mas é importante porque a gente, vamos dizer assim, ó, a gente tem uma visão porque nós absorvemos muitas coisas dos Estados Unidos. Então a gente acha que a nossa liberdade de expressão é a mesma do direito norte-americano, só que na realidade não é a mesma liberdade, né? Lá eles Não, têm não um é. tipo de conceito de liberdade de expressão e agora e aqui no Brasil a gente tem outro. Eu queria só que tu fizesse essa Não é. comparação para ficar bem É. claro para o pessoal que não Realmente não é, conhece. Camilo, realmente não é. Claro, vamos destacar aí, né? Os Estados Unidos é um país liberal, né? Sim, É um país liberal, desde da origem da sua fundação, né? Os ideais liberais do liberalismo foram absorvidos. Então, eles têm um apreço muito grande a esses valores liberais, dentre os quais a liberdade de expressão. E eles criaram a segunda emenda americana, a segunda emenda da Constituição Americana, né, que afirma a liberdade de expressão. Pois muito bem, eles criaram um sistema onde efetivamente a liberdade de expressão ganha quase ares de absoluto. Quase, porque eles também estabelecem algumas restrições, mas eles são muito mais abertos ao uso da liberdade de expressão do que o Brasil e do que a Europa. Eu acho que a gente poderia estabelecer, assim, Camilo, dois grandes sistemas no que diz respeito à liberdade de expressão. O sistema sim, americano, sistema liberal, né? O sistema americano, sistema liberal, e o sistema europeu, em especial a Alemanha, né? E o sim, sistema europeu. O sistema americano é mais generoso, digamos assim, com o sim. exercício da liberdade de expressão. O sistema europeu admite, reconhece a necessidade de uma atuação do poder público, de uma atuação do Estado sobre essa liberdade, a liberdade de expressão. Nos Estados Unidos ganhou muito destaque uma decisão da Suprema Corte de 1919, onde um voto de um ministro da Suprema Corte americana estabeleceu a ideia aquela do livre mercado de ideias.
estabeleceu Sim, a noção do livre mercado de ideias. Ou seja, existe um livre mercado onde as ideias devem circular de forma mais plena possível. Né? E eles criaram essa ideia do livre mercado de ideias, criaram essa noção do livre mercado de ideias. E aí o que eles sustentam, e isso prevalece até hoje, o que eles sustentam é que a melhor maneira de garantir se uma ideia é adequada ou não é deixar circular, que pela sua sim, força ela vai ganhar espaço. E se ela não for uma boa ideia, o mercado vai repelir. sim. Né? E eles acentuam esse tema, né, de um livre mercado de ideias. Isso é os Estados Unidos com a cultura americana e essa cultura liberal. Me parece que nós podemos questionar muito se há um livre mercado de ideias. E aí nós temos que confiar na famosa mão invisível do mercado. Né? Na famosa mão invisível do mercado, que a mão invisível do mercado vai regular o exercício da liberdade de expressão. Eu tenho cá, Camilo, as minhas restrições a essa ideologia. Né? A essa ideologia. Claro, o liberalismo trouxe, e a liberdade de expressão é uma conquista liberal, né? O liberalismo trouxe conquistas civilizatórias, as liberdades públicas, os direitos fundamentais de primeira dimensão ou primeira geração, como acharem melhor a nomenclatura. Então, sim, não há dúvida. Mas nós temos que também analisar, enxergar a experiência histórica do liberalismo. E a experiência histórica do liberalismo tem suas contradições, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que se afirmam as liberdades, essa liberdade não era reconhecida a todos. Nunca foi. Vejam que Sim, os grandes liberais apoiavam a escravidão. sim. Né? John Locke era acionista de uma companhia que fazia tráfico de escravos. E falavam em liberdade. Né? Então esse grande mercado de ideias dá vontade de perguntar assim, grande mercado de ideias para quem, cara pálida? Quando nós temos grupos de comunicação que dominam esse mercado. E depois E que ideologicamente se valem desse mercado para as finalidades que sabe lá quais são, para as suas e, próprias finalidades. e eu acho que também um outro fenômeno que entra em cena assim é a rede social, né? Porque Sim, antes, sim, quando a gente pensava em liberdade de expressão e com domínio da mídia escrita, os países geralmente têm uma mídia que é mais forte que a outra, que eles tinham domínio assim da. Acho que a gente falando da liberdade de expressão no sentido da imprensa, uma liberdade de imprensa. Agora, com o advento das redes sociais, essa teoria americana, ela era muito. Eu acho que lá, antes disso, eles tinham um tipo de percepção. Agora, para tu dominar uma rede social, mesmo o mercado dominando, acontece que daí as notícias são manipuladas, né, Plínio? São manipuladas por claro, outros atores que não aqueles atores originais que estavam. claro, Eles tinham a claro, situação na mão deles, agora não. A gente vê as claro. histórias aí da fake news e E etc. aí surge a questão, né, Camilo, que mercado é esse? Que mercado é esse? Será que esse mercado é livre? Nós sabemos que quem domina esse mercado são 2, 3 grandes grupos, né? Que Sim, são corporações econômicas que têm os seus interesses econômicos muito claros. E esse é um dos pontos do liberalismo. Né? A par de todas as suas conquistas civilizatórias, toda a ideia do liberalismo ficou muito presa, muito vinculada à liberdade econômica, colocando a liberdade econômica acima de outras liberdades. E isso se dá também no campo da liberdade de expressão. Né? Eu não quero avançar aqui, o nosso objetivo não é fazer uma crítica do liberalismo, né? sim, Mas é que isso tá em cena. Né? Esse descompasso entre o discurso liberal e a prática histórica do liberalismo. Né? Vejam que o próprio Brasil, a Constituição de 1824, defendia a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo convivia com a escravidão. sim. Aos negros não era reconhecida a liberdade de expressão. E não só aos negros, as mulheres e tantas outras parcelas da população que eram excluídas do exercício dessas liberdades. Mas, voltando ali ao teu tema inicial ali, Camilo, realmente é isso. Nos Estados Unidos, a ideia de que há um livre mercado de ideias, a noção de um livre mercado de ideias e que as ideias devem transitar por esse livre mercado. E o melhor teste para se afirmar essa verdade é o poder que ele tem de se fazer aceitar nesse mercado.
Sim. É com isso que os americanos jogam, né? Diferente da Europa, diferente da Europa. Inclusive, nos Estados Unidos, eles daí vão admitir para o pessoal que está nos assistindo, aí tem bastante aluno assistindo a nossa audiência. Uh, nos Estados Unidos, em razão disso, o discurso de ódio, a Lívia lá, que é do nosso grupo, também entrou agora aqui no nosso. A gente tem um grupo de Telegram que discute, fica convidado. A gente discute vários assuntos, toda semana é um assunto, Plínio. A Lívia é nossa aluna não, nossa participante, aluna participante do grupo. Então, a liberdade de expressão, ela, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eles vão admitir, portanto, o discurso de ódio, né? Coisa que na Europa, por exemplo, na Alemanha, eles não admitem hipótese nenhuma, né? Claro, aquelas marchas, as marchas da supremacia racial que aceitam nos Estados Unidos, né? E na Alemanha tem diversos casos lá, os filmes foram restringidos lá por causa de filme que defende o nazismo, por exemplo. Não é admitido. Claro. E lá nos Estados Unidos, coisas assim são admitidas, né? Aí a gente vê a dimensão, acho que no discurso de ódio a gente consegue... mensurar bem a diferença do sistema. Bem a diferença, né? E no Brasil, como é que nós nos situamos, né, Camilo? Eu me refiro aqui, não é a minha opinião, mas me refiro aqui, me embaso aqui em decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? E o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, sim, no Brasil há limites à liberdade de expressão. Claro que a liberdade de expressão no sistema constitucional brasileiro, ela tem uma posição de preferência em relação a outros direitos. Isso o Supremo já assentou. O Supremo retira isso da própria Constituição. Né? O Supremo retira isso da própria Constituição. Mas, em outros julgamentos, o Supremo já definiu. Embora a liberdade de expressão tenha essa posição de preferência sobre outros direitos fundamentais, não é estabelecer hierarquia entre os direitos fundamentais, mas é posição de preferência. Embora ela tenha essa posição de preferência, ela tem limitações, ela não é um direito absoluto. Aqui, talvez o primeiro grande caso, e que é paradigma até hoje, é modelo até hoje, o nosso amigo Guilherme aqui destaca, é o caso do julgamento do Elvanger, caso Elvanger, né, que ficou conhecido aqui no Brasil como caso Elvanger. O caso Elvanger é um caso que ocorreu meados dos anos 90, final dos anos 90, e se passou começou aqui no Rio Grande do Sul. Né? O Elvanger era um editor de livros, escritor e editor de livros, e a editora dele, chamada Revisão Editora Revisão, se propunha a fazer uma revisão da história, em especial a história da Segunda Guerra Mundial. E aí ele começou a publicar livros com essa temática do revisionismo histórico, e ele, a partir dos seus livros, negava o Holocausto, dizia que não tinha ocorrido o Holocausto, que é o contrário. Né? Quem foi vítima da Segunda Guerra foram os alemães. Né? E ele começou a escrever nessa linha. Muito bem, houve uma denúncia, em primeiro grau aqui ele foi absolvido, sendo acusado de racismo, foi absolvido em primeiro grau, subiu para o TJ, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Né? Foi parar no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal é um caso histórico, me parece que todo mundo que vai estudar liberdade de expressão no Brasil, em especial, tem que começar por esse caso, me parece, eu tenho essa percepção. Né? Tem que começar por esse caso, porque ali, e esse caso serve de referência até hoje, ali o Supremo estabeleceu esse limite. A liberdade de expressão não confere o direito de um discurso racista. Não confere o direito de um discurso racista. E o interessante do caso Elvanger, Camilo, ele foi condenado, mas 2, 3 dias depois da condenação dele, ele estava na Feira do Livro em Porto Alegre com a editora dele aberta vendendo os livros dele. Aí foi uma onda, porque foram lá, fecharam a editora, foi uma onda. Ele nunca chegou a ser preso, embora tivesse ordem disso, ele nunca chegou a ser preso, porque depois da condenação ele fugiu, se escondeu, ele já faleceu há alguns anos. Né? Mas esse caso ficou paradigmático. Deixa eu me contar aqui uma experiência pessoal que eu tive, Camilo. Eu já era professor universitário nessa época, eu estava começando a dar aula, final dos anos 90, começando a dar aula. E eu peguei um TCC, eu fui convidado para um TCC, onde o trabalho do aluno tinha essa temática do revisionismo e tal. Eu comecei a ler e disse, mas de onde é que esse aluno tirou essas ideias?
Sim. Aí eu vi que ele não podia ser da cabeça dele, porque ele não citava a fonte, aqueles trabalhos assim, né, que tu tá vendo que não é escrito do aluno, que ele copiou de algum lugar. Aí, a época eu não me lembro como é que eu consegui, mas eu descobri que ele copiou dos livros do Elvanger. Só que os livros do Elvanger já não estavam mais à venda. Sim. E aí eu não tinha como provar que o aluno, que era plágio, porque eu não tinha, Sim. né? Não tinha. Aí eu não sei como é que eu fiz, Camilo. Na época eu não tinha Google, eu não sei como é que eu fiz, eu sei que eu descobri o telefone do Elvanger esse. Talvez uma veiazinha de detetive. Meu pai era policial, acho que eu herdei um pouco disso. O professor é detetive também, né? O professor é detetive tem também. que ser um pouco caça-plágio e tal, pronto. Aí, para encurtar a história, eu consegui entrar em contato com o Elvanger, esse telefonei para ele me convidou para ir na casa dele. Certo, ele achou que eu era neonazista também. Eu disse assim, estou interessado nos seus livros e tal, eu queria conhecer. Aí eu fui lá, ele me recebeu no apartamento dele, era ali no bairro Santana, não me lembro exatamente, no bairro Santana aqui em Porto Alegre. Aí fui lá, ele me recebeu, a casa dele era um apartamento assim, acanhado, tudo com bandeira neonazi, nazista e tal. Eu disse, e ele pensando que eu era também. Aí ele me deu dois, três... Você ficou com medo de ir lá na casa dele ou não? Não, não fiquei com medo, Camilo. Não fiquei com medo. Não fiquei uma com bandeira medo. nazista na quadra. Era um negócio assim, era um negócio maluco assim. Mas aí ele me deu lá os livros dele, eu levei para casa, tá? Bom, aí depois eu fui me mudar, eu quero chegar nesse ponto, depois me mudei de apartamento, e aí sabe que mudança é sempre uma complicação, a gente acumula livro, às vezes não tem como carregar todos os livros. Aí eu fiz uma limpa nos meus livros. Peguei os livros do Elvanger que eu já tinha lido e tinha achado lixo, os livros, botei fora. Botei fora os livros do Elvanger. Hoje eu me arrependo de ter botado fora. Mas aí, em aula, discutindo um assunto de liberdade de expressão sobre esse tema, uns alunos me disseram, professor, tem como encontrar esses livros. E não é que hoje eles estão à venda, em sebo, livros usados, eles estão à venda. Aí eu consegui comprar de novo, ó, o livro aqui, ó, Judeu, Holocausto, Judeu ou Alemão, e esse outro aqui, Acabou o Gás. Acabou o Gás. Eu tenho esses livros aqui mais por curiosidade. E se alguém entrar em algum site de algum livro, de algum sebo virtual, daqui a pouco encontra para vender. Eu não digo que compre porque só por curiosidade, porque o conteúdo é lixo, na minha percepção é lixo. E não é revisar a história. Não é revisar a história, é racismo. O João fala ali que é uma baita história. Legal essa tua história, filho, mesmo. Acho que é uma história diferente. Foi um negócio maluco, assim. A gente mais novo também, né? Hoje eu não sei se eu teria esse esforço todo de descobrir de onde é que o cara copiou e tal. Mas, enfim. Hoje já tem os programinhas que detectam plágio. Né? Hoje é mais fácil, né, Camilo? Tem os programinhas, ó, no estante virtual tem para vender, no site da Amazon tem para vender. Hoje, e também plágio não é tão importante hoje, né, Camilo? Daqui a pouco o sujeito até pode virar ministro. Daqui a pouco até vira ministro, não é tão desabonador assim. Plínio, eu também queria que tu comentasse, acho que a gente já está nessa parte, assim, eu queria que tu falasse das decisões do Supremo sobre, fora essa, tem mais a marcha da maconha, etc. Essa decisão do caso Elvanger, então, é paradigmático. Sim. E ali a restrição à liberdade de expressão. Né? No sentido, vamos para trazer para uma linguagem de hoje, à época eles falavam em racismo, e está certo, era racismo mesmo. Mas hoje a gente pode ampliar para o discurso de ódio. Não é? E o Supremo tem outras decisões que ele afirma isso. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é um direito absoluto. O seu exercício não permite o discurso do ódio. Não permite o discurso do ódio. Né? Isso está fora do suporte fático da liberdade de expressão. Né? Então o discurso de ódio está banido no sistema constitucional brasileiro. Uma outra decisão que eu destaco, Camilo, é a decisão da Marcha da Maconha, a DPF 187. A DPF 187, onde se discutiu, porque houve juízes de primeiro grau, de segundo grau, enfim, que vedavam a Marcha da Maconha. O que era a Marcha da Maconha? Não sei se o pessoal aí se lembra. Era um grupo de pessoas que queria se manifestar favorável não ao uso da maconha. Isso não pode, apologia não pode, né? Mas se manifestavam favoravelmente à descriminalização da maconha. A descriminalização da maconha. E alguns juízes, e sei lá se prefeitos também, que estavam vedando essas manifestações. Bom, o fato é que o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal também se posicionou expressivamente favorável à liberdade de expressão, dizendo que essa liberdade, que a Marcha da Maconha, pela descriminalização da maconha, estava abrigado pela Constituição.
né? E ali está em causa um exercício coletivo de um direito individual. Olha Sim. que expressão bacana, né? Um exercício coletivo, manifestação, de um direito que cada um de nós tem, o direito de se manifestar, o direito de se expressar. Só que nós nos organizamos e coletivamente vamos exercer esse direito. Isso está respaldado pelo direito de reunião, que a Constituição assegura, não é? Desde que seja para fins pacíficos, outros limites para fins pacíficos, que não seja com armas, portando armas. Né? Então vejam que a própria Constituição estabelece limites a essas manifestações. E o direito, então, a liberdade de manifestação ficou consagrada também pela decisão do Supremo, em especial na Marcha da Maconha. Depois outras decisões nesse sentido foram tomadas. Recentemente, na última campanha presidencial, houve manifestações em universidades de alunos e membros da comunidade acadêmica que postavam faixas contra o fascismo. Contra o fascismo. A faixa era essa, não ao fascismo, algo assim. E aí houve juízes, enfim, que proibiam essas manifestações. Ora, a questão foi parar no Supremo, e o Supremo também disse o quê? Liberdade de manifestação. Se eu não puder me manifestar contra o fascismo, eu vou poder me manifestar contra o quê? Quer dizer, não faz sentido. Mas aí o perigo, né, o perigo que a gente percebe, Camilo, parece que essa valoração máxima da liberdade de expressão não está arraigada na nossa cultura. Nem na nossa cultura como pessoas, como cidadãos, e também, o que é mais triste, me parece, perigoso, por algumas instituições, por juízes ou administradores públicos. Aqui mesmo em Porto Alegre, nós tivemos uma lei que proibia, vedava o uso de máscaras em manifestações públicas. Não sei se tu te recorda, Camilo. Nos anos... Quando é que foi que houve aquelas grandes manifestações? Né? 2013? Foi 2013, né? 2013, isso. E grandes manifestações, genuínas manifestações de participação da população. E muitas pessoas iam para essas manifestações com máscara. Né? Botavam a máscara lá do cara do Casa de Papel, sei lá de quem, se era do Casa de Papel, mas de um outro personagem, enfim, do Joaquim Barbosa, do Sarney, do Collor, de vários personagens aí. E aí uma lei, é proibido participar de manifestações com máscara. Isso é uma restrição a um direito fundamental. Por que eu não posso me manifestar com a máscara? A máscara que eu uso é a maneira de eu me expressar. Né? É a maneira como eu tenho que me expressar. Eu não preciso dizer nada, basta eu colocar uma máscara. Né? Então, vejam, uma lei aqui de Porto Alegre restringia o uso de máscaras em manifestações públicas. Claro que essa lei nunca pegou, e quem tinha que se manifestava e usava máscara, até porque não tinha nem estabelecimento de pena, nem nada assim. Mas vejam, é a ideia de não estar afivelado ao valor da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Da mesma forma, como tem também aqui em Porto Alegre, e recente, acho que até do governo Marquesan, do início do governo Marquesan, uma lei que dizia que para certas manifestações tinha que pedir autorização para o poder público. Ora, isso é inconcebível no sistema jurídico brasileiro, no sistema constitucional brasileiro. Né? Eu posso me manifestar sem qualquer pedido de autorização. O que a Constituição estabelece é que eu devo comunicar ao órgão público, mas não para que ele me autorize, para que ele se organize, para que não haja problema de trânsito, para que ele leve lá agentes do poder público até para garantir a minha manifestação e para organizar o trânsito. Mas jamais pedir autorização. Jamais pedir autorização. Não é necessário. Não é, a gente pode dizer assim, né, Camilo? Ninguém precisa de autorização para ser livre. Né? Ninguém precisa pedir autorização para ser livre. Então, se eu quiser me expressar, eu também não preciso pedir autorização. Né? Eu não preciso pedir autorização. E o Supremo assentou isso na marcha pela maconha. Claro que aí, vamos linkar com o que a gente começou conversando, Camilo. Aí vem o problema das manifestações que nós tivemos nesse ano. Daquelas manifestações que pedem intervenção militar, volta da ditadura, fechamento do Supremo, né? Que até se organizaram, tinha aquele grupo dos 300, que se organizou na frente do Distrito Federal, em Brasília. Não é? Bom, ali me parece que nós tínhamos problema. Vem ao encontro do que tu disseste. A gente entra naquela zona que tênue, assim, entre a gente começa a cair fora da liberdade de expressão, né? Me parece que sim. E começa a defender atos que são crimes, na realidade, não são lícitos. Então, a partir desse momento, a liberdade de expressão é cortada. É abusiva. É um exercício abusivo da liberdade de expressão. Quer dizer, eu me valer da liberdade de expressão para atacar a liberdade de expressão, porque o sujeito que pede intervenção militar e pede a volta do AI-5, ele está se valendo da liberdade de expressão para pôr fim à liberdade de expressão. Isso é uma contradição jurídico-performática
inaceitável no sistema constitucional brasileiro. Então, me parece, o Supremo não chegou a se manifestar sobre isso. Tá bem? Eu estou dando aqui a minha opinião, minha simples, reles opinião e desimportante opinião. Porque não tem uma decisão do Supremo sobre isso. Mas me parece que no sistema constitucional brasileiro, eu não posso me manifestar, eu extrapolo o limite da liberdade de expressão pedindo intervenção militar. Né? Aí eu caio naqueles limites da liberdade de expressão. Né? Eu não posso, assim como o meu discurso não pode ser racista, discriminatório, né? Ele também não pode, me parece, ele está limitado, ele não pode ser atentatório aos direitos e às garantias fundamentais. E pregar intervenção militar viola isso. Pregar tortura, né? Pedir a volta da tortura, me parece que aí se ultrapassa o limite da liberdade de expressão. Porque, vejam, é interessante, o tema da liberdade de expressão tem relação com a alteridade, tem relação com o outro. E o que eu falo alcança alguém, é ouvido por alguém. E eu tenho que considerar o reflexo que o meu discurso tem sobre o outro. Percebe? Isso. Por isso o discurso do ódio não é aceito. Porque ele fere a noção de autoridade. De alteridade. Ele fere a noção de alteridade, que é concetânea à dignidade humana. E a liberdade de expressão tem que ser exercida nesses padrões da dignidade humana. Portanto, não é só eu falar. Eu tenho um outro sujeito que está ouvindo. Tem uma outra pessoa que está ouvindo. Né? E eu não tenho o direito de ofender essa outra pessoa. Essa questão das fake news, elas são muito graves por isso, né, Plínio? Porque tu cria uma história, impulsiona na internet, assim. Essas questões, a fake news sempre existiu, porque eu tenho um pai de um amigo meu, ele até tinha entrado ali antes, que era político, lá em Vacaria. E eu gosto muito de conversar com ele, porque era daquelas eleições antigas, sabe? No interior do estado, assim. Eles faziam coisas, assim, do Arco da Velha. E aí eles criavam uma fake news, assim, eles iam ali imprimir uns boletos, uns panfletinhos de madrugada, distribuíam, assim, para as pessoas com uma mentira, assim, sobre o candidato. Sabe, uma coisa assim, bem lúdica, que era... Mas até essa ingênuo, né, Camilo? Ingênuo. Eles achavam hoje é ingênuo. Que nem convencia ninguém aquilo lá. Eles criavam, assim, mais para uma estratégia. A comunidade, assim, meio que se divide, uma emoção numa cidade pequena, uma eleição, assim, vira um marco. Sim, movimenta muito, mexe muito com a vida das pessoas, né? Claro, fake news sempre existiu. Eu acho que onde tem duas pessoas, tem o risco de fake news, né? Basta ter duas pessoas, que o risco da fake news existe. Que com essa ebulição, ao menos aqui dentro do Brasil, eu não tenho acompanhado, eu tenho acompanhado um pouco a eleição nos Estados Unidos, eles não têm falado muito em fake news, eu acho que os órgãos, assim, ao menos no Brasil, no Brasil eu notei, porque o ano passado eu recebia muita fake news ali no Facebook, muita, assim, eu comecei até, aquelas fake news grosseiras, que elas pegam, eu tô aqui na casa da minha sogra, ela quando eu encontrava ela vinha me mostrar as fake news como se fosse uma verdade. As pessoas, elas acreditam naquilo, porque está ali materializado. Vale falar da sogra, Camilo? Vale falar da sogra? A minha sogra também. A minha sogra também. Acredita que ela estiver ouvindo aquilo, ela acredita naquilo ali. Claro. Então, é perigoso. E eu acho que eles controlaram essa questão esse ano, porque eu tenho recebido menos fake news, assim. O Tribunal Eleitoral, o TSE, ele tem dito que vai agir contra as fake news, né? Mas é difícil. Fake news sempre existiu. O problema, então, não é o conteúdo da fake news. O problema hoje, me parece, não é o conteúdo. Porque boato, mentira, isso sempre existiu, sobretudo em época de campanha eleitoral. Mas antes era assim que funcionava, né, Camilo? O sujeito clandestinamente imprimia panfletos, né, e distribuía anonimamente. Uma estratégia que faziam, Camilo, era o sujeito pegava, sei lá, mandava imprimir 100 panfletos mentirosos, com fake news, e subia no andar alto do prédio mais alto da cidade, subia lá no centro da cidade, e colocava no parapeito de uma janela aqueles panfletos molhados. Molhava um pouco os panfletos e colocava ali. À medida que o vento ia secando os panfletos começavam a se dispersar, começavam a voar, caíam no chão, as pessoas pegavam. Tá bem,
Isso sempre existiu. Sempre existiu. Eu posso até lembrar aqui, no Brasil, tem um documentário para a gente ver, o documentário do Caetano Veloso, né? Narciso. É um documentário muito interessante, onde o Caetano Veloso narra o tempo que ele ficou preso no período da ditadura militar. E ele ficou preso por causa de uma fake news. Quer dizer, o motivo foi a fake news, que o regime militar já andava atrás dele em razão da liberdade de expressão, em razão do que o Caetano cantava, do que o Caetano escrevia, da maneira como o Caetano se vestia, cabelo comprido, usava roupas que para o regime militar eram roupas exóticas, né? Ele pregava as roupas coloridas e pronto. Mas o motivo da prisão dele, alegadamente, foi uma fake news. Havia um apresentador de televisão da época, da TV Record, Randall Juliano, e esse cara, esse sujeito, num programa de televisão, disse que num show do Caetano Veloso, numa boate do Rio de Janeiro, escândalo, num show do Caetano Veloso, ele cantou o hino nacional num ritmo de Tropicália. Teria adulterado o hino nacional, teria feito uma versão adulterada do hino nacional. Esse cara disse isso num programa de televisão, nos anos 70. Final dos anos 60, 68, 69, meses depois do AI-5. E com base nessa fake news, a polícia foi lá e prendeu o Caetano Veloso. Ele ficou mais de um mês, mais de 30 dias preso, sem saber o motivo, até que um dia disseram para ele, é porque tu cantaste o hino nacional numa versão, num ritmo diferente. Isso era um crime. Claro que isso foi uma desculpa, mas veja como as fake news sempre existiram. O problema, então, das fake news, me parece, Camilo, primeiro é a definição do conceito. O que é fake news? Fake news. Claro que se a gente for fazer uma tradução literal, talvez a gente vai dizer que é uma notícia falsa. Uma notícia falsa, mas eu acho que é mais do que uma notícia falsa. Né? É mais do que uma notícia falsa. A comunidade europeia tem uma definição de fake news como desinformação. Isso. Desinformação. Então não é meramente assim, uma notícia falsa ou uma notícia errada. Porque os jornalistas erram nas suas notícias. Não é? Às vezes erram nas suas notícias. Isso não é uma fake news. E na fake news, olha o professor Daniel Starros entrando aí. Olha, o líder da confraria está entrando aí, ó. O nosso líder, Daniel. Um abraço, Daniel. Nosso líder. Daniel. Mas vamos lá. Então, a questão da fake news é desinformação. Não é meramente uma informação falsa. Ela produz uma desinformação e tem uma intenção, tem uma má intenção. Não é? Ela é feita para causar dano. Ela é dolosa, ela é feita para causar dano. Né? Ela é feita para causar dano, para prejudicar alguém e para obter, evidentemente, em contrapartida, vantagens políticas, vantagens eleitorais. E nesse conceito de fake news, né, a comunidade europeia exclui as sátiras e as paródias. O humor está retirado desse conceito de desinformação. Porque, claro, a brincadeira se vale de, entre aspas, fake news, né? que o humorista, que o artista, que o humorista lança. Mas isso não é fake news. Isso não é fake news em nome da liberdade de expressão. Então a sátira, a paródia, está excluída da liberdade de expressão. Perdão, está excluída do conceito de fake news. Né? Fake news, então, lida com esse conteúdo, com essa ideia substancial de desinformação. Mas essa desinformação e essas fake news sempre existiram, Camilo, como a gente aqui lembrou. Né? O problema, então, não é do conteúdo de ter uma fake news. O problema é a dimensão que a fake news alcança nos dias de hoje. Sim. A extensão que a fake news atinge nos dias de hoje. Porque a sociedade de hoje... Veio o documentário que tu deve ter assistido, não sei se já teve a oportunidade, que é o Dilema das Redes, né? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes, né? O Dilema das Redes. Então o problema das fake news não é contar uma mentira. Claro que isso não é legal, não estou dizendo que é bacana isso. Mas o problema não é esse. Não é esse. O problema é a fabricação dessas fake news e a reprodução delas numa sociedade da informação e numa sociedade que vive em rede. Que está hiperconectada 24 horas por dia. E a propagação dessas fake news. E a manipulação dos algoritmos para enviar fake news para uma pessoa e não enviar para outra. Isso. Né? E o documentário Dilema das Redes mostra isso. Né? Formam uma bolha de informação. E a fake news transita naquela bolha. O Márcio, grande abraço, Márcio. A fake news transita naquela bolha de informação.
né, naquela bolha de desinformação. E o que está em causa é o fluxo da notícia, é o fluxo informacional. É o fluxo informacional. E esse é o problema das fake news. Agora, como é que se restringe fake news? É difícil. É difícil. Né? Fazer uma lei... está proibido fake news. Não vai adiantar. Né? A partir de hoje não pode mais fake news. Isso vai ser ineficaz. Talvez na Europa, os Estados Unidos não regulamenta com aquela ideia do livre mercado, do mercado de ideias, né? Com aquela noção do livre mercado de ideias. Na Europa, eles já têm uma legislação um pouco mais interventiva, intervencionista, no sentido de responsabilizar as redes sociais. Né? Responsabilizar as redes sociais, no sentido de que eles devem ter atenção com o conteúdo que é divulgado. Mas aí, ao mesmo tempo, Camilo, é o risco de afetar a liberdade de expressão. Isso. Aí a gente fica num paradoxo. Por exemplo... Pois não. Eu ia só te falar, acaba que vai puxando um assunto, tem a questão, o problema todo, e eu acho que foi isso uma das decisões recentes do ano passado, lá acho que foi do Tribunal Superior da União Europeia, era saber se a informação está na rede, se eles podem tirar a informação de toda a rede ou se fica restrito ao território local do país. Do país, né? Isso que eu estou te falando até era sobre o direito ao esquecimento, né? Que era o Google, se o Google tinha que tirar ali que não deixa de ser também a questão da liberdade de expressão, né? Daí tu tem que esquecer, não pode mais dar informação e tá lá no Google, né? Essa questão de informar, a extensão que eu queria te falar, a extensão, né? Tu tira da rede social, se o tribunal local pode tirar do Facebook mundial, por exemplo, ou do Twitter, ou só do local, né? Isso é um outro dilema, porque na verdade o que a gente está enfrentando, né, Camilo? A gente está vivendo num outro universo, que é o universo digital. E a gente ainda não, talvez a gente não conheça, talvez, sobretudo nós do direito, não conheçamos na plenitude esse universo digital. E aí o direito não sabe como agir nesse universo. Ai, caiu a live. Aqui é o meu. Voltou, Plínio? Tinha caído. Voltou. Estou de volta, então tá. Deu uma queda de energia aqui na minha casa, caiu e voltou, foi isso. Ainda bem, Plínio, ainda bem. Eu digo, foi perfeita a nossa construção aqui, né? Eu acho que... Mas é esse o problema do universo digital. E o direito, como é que o direito regula isso? Me parece, Camilo, que fazer leis proibitivas me parece difícil. Né? Porque aí tem esse problema, e é um problema que já tem algum tempo. Eu me recordo, há alguns anos, tabloides ingleses lançavam muitas notícias difamatórias ao príncipe Charles. Sim. Agora eu acho que caiu, professor Plínio. Vamos aguardar um pouquinho, mas eu acho que tinha faltado luz lá, pessoal, na casa do Plínio. Vamos esperar um pouco. Pessoal, enquanto o Plínio não volta, assim, eu quero só deixar... eu quero deixar um convite para vocês entrarem no nosso... Eu acho que o Plínio caiu, pessoal. Eu quero deixar um convite para vocês entrarem no nosso Telegram. É super importante. Caiu novamente, né? Uma pena tenha caído a live do Plínio, mas já estava tão perfeita, né? Então eu quero deixar... vamos ver se o Plínio consegue voltar, mas se não voltar, a gente já tinha passado, acho que, dado o conteúdo tão perfeito, assim, o Plínio sempre muito bom. Então eu quero deixar um convite, assim, para vocês todos, para entrarem no nosso Telegram, tá no bio da Lotec Academy. Lá a gente discute um assunto por semana, debate os assuntos, tem sorteio de livros. A gente está formando um grupo assim muito coeso lá dentro, aqui na comunidade, em função das redes
que a gente estava falando antes, a gente acaba tendo uma abrangência até nacional. E a gente vai ter um evento também para quem se interessar, tá ali no Instagram, mas para quem se interessar, a gente vai ter um evento na segunda-feira. A professora Juliana entrou, mas Juliana, caiu o professor Plínio. Eu estou fazendo o convite para segunda-feira. Caiu, infelizmente, o Plínio, mas outra vez fica o finalzinho para próxima vez. Então fica o convite, a professora Juliana. O assunto que eu estava falando antes, o assunto da semana. Ah, voltou o Plínio, acho que a gente vai poder se despedir. Então, vai ter a semana que vem a Juliana, vai participar do nosso. Tô tentando voltar aqui, Camilo. Deu um problema de energia elétrica na minha casa. Plínio, então vamos encerrar, eu acho, né? Dar as considerações finais para a gente fazer o fechamento com chave de ouro, né? Bom, as considerações finais, Camilo. Atenção com o respeito da liberdade de expressão. Vamos zelar por esse direito, né? Que não é um direito que tem importância apenas individualmente, mas é um direito, é uma liberdade que tem uma importância decisiva para a nossa vida coletiva, né? Num ambiente aberto, num ambiente democrático, né? E eu poderia apenas aqui, então, para encerrar, Camilo, lembrar uma palavra do filósofo de Heidegger, que ele disse isso: a linguagem é a morada do ser. A linguagem é a morada do ser. Né? Portanto, defender a liberdade de expressão é defender a dignidade da pessoa humana. E eu sempre me lembro, e sempre me toca muito uma música que eu ouço, que é do Vítor Ramil. É uma tradução que ele fez de uma música de um autor espanhol, do Vítor Ramil, que num outro contexto, né, ele diz assim: se não temos mais a palavra, o que mais nos resta? Sim. E é isso, e é isso, e é isso. Claro que o contexto que ele usa é outro do que nós estamos falando aqui, mas eu acho que a frase vale. Se não temos mais a palavra, o que mais nos resta? Não nos resta nada. Não nos resta nada. Que fechamento aí, Plínio. Acho que ficou uma live muito, assim, nossa conversa foi muito bem estruturada. Depois eu vou te passar o conteúdo, assim, que eu acho que dá pra gente usar para... Fiquei emocionado até, ficou muito legal. Pra gente usar, assim, para em outros momentos, porque vai ficar gravado. Então eu quero deixar, assim, só em considerações finais que a gente estava falando já antes, Plínio. Na semana que vem a gente vai debater um assunto com a professora Juliana no grupo do Telegram sobre planejamento sucessório. E segunda-feira a gente tem um evento também bem legal, que está também ali no Instagram, sobre o direito probatório, que vai ser o Danilo Kniznik e o João Paulo Foster, que vão abrilhantar ali a noite nossa com uma conversa, e o Amorim, né, também vai estar presente sobre direito probatório. Então fica o convite para o pessoal, a professora Juliana vai ser, a semana que vem a gente vai ter live com ela também sobre esse assunto. Obrigado, Plínio, fica o convite, se tu quiseres entrar no grupo, fica à vontade. Tá? E eu te agradeço, deixa eu mandar um abraço para o Armando Perim entrou aí agora no final dessa live, um grande abraço, Armando. Um grande abraço para a Lívia, nossa querida colega, amiga lá da PUC. E eu espero que eu tenha atendido as expectativas aí, Camilo, que eu sei que o nível das tuas lives é excepcional. E eu espero que eu tenha minimamente atingido essas expectativas aí. Muitíssimo obrigado, Camilo. Eu acho que fica a importância que fica gravada e a gente pode depois continuar reproduzindo, né? Em momentos especiais a gente reproduz, tu fica à vontade também, né? Depois eu te encaminho para a gente repassar, assim, fica consolidado a conversa com muita coisa boa aqui. Tá então, legal, te agradeço, Camilo. Te agradeço. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau, boa noite. Um grande abraço. Tchau, tchau.